neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Se soubesses quando te amar, ou se pudesses compreender quem te pensou quando morria, o Salvador na rude cruz. Eu sei que irias adorá-lo e obedecê-lo com amor. Se ele te chama com ternura, ouve sua voz e segue o Se pudesses por um dia sentir a paz celestial de quem aceita sem reserva o seu perdão e o seu amor. Eu sei que irias adorá-lo e obedecê-lo com amor. Se ele te chama com ternura, ouve sua voz e segue o Salvador. Oh, se soubesses que alegria há em servi-lo em teu viver, sua mão de amor, sua presença dão força e paz ao sofredor. Eu sei que irias adorá-lo e obedecê-lo com amor. Se ele te chama com ternura, ouve sua voz e segue o Salvador.
lendo Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, nós encontramos as 7 cartas, as 7 eras da igreja aqui na terra. E não há nenhuma era da igreja onde este verso não se encontra mencionado. Todas as cartas terminam com este verso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada era tem a mesma demonstração ao povo. Oxalá que em todas as eras passadas o povo tivesse ouvido o que o Espírito dizia. Então, a história não nos registraria hoje tremendas consequências sobre aqueles que não tiveram ouvidos para ouvirem o que o Espírito diz às igrejas. Ouvintes, notemos no Apocalipse e vejamos que em cada era Deus falou através do seu anjo, do seu mensageiro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então ele usou em cada era um anjo. Na era de Éfeso, ele usou a Paulo. Na era de Esmirna, Irineu. Na era de Pérgamo, ele usou a São Martim. Na era de Tiatira, a era negra, ele usou Columba. Na era de Sardo, ele usou Lutero. Na era de Filadélfia, ele usou John Wesley. E nesta era, Laodiceia, ele tem usado William Marion Branham, que vem no espírito de Elias, convertendo os corações dos filhos aos pais. Ele é o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. É a 7ª estrela. Deveriam todos, como no passado, todos deveriam ter ouvido a Lutero, a Martinha, Columba, a Wesley. Todo o mundo deveria parar para ouvir. Ouvir quer dizer obedecer, atender a mensagem do anjo que Deus tem enviado nesta era. Muito bem, mas conforme já mencionamos, o verso diz: é aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Mas isto é absolutamente impossível para todos os homens ouvirem o que o Espírito diz para as diferentes eras, ou em cada era. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 6, vocês querem anotar? 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 6, diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo. Vamos abrir um parêntese. Paulo, com isto aqui, já nos informou que o Espírito não usou nem usa a sabedoria dos homens para falar às igrejas. Não. Ele diz: não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, está
Está aqui a razão porque nem todos podem dar ouvido ao que o Espírito diz. Porque ele fala através da sabedoria de Deus e não através da sabedoria do mundo. Esta sabedoria de Deus está oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória, nunca teriam matado os profetas. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, quem ouve o que o Espírito diz às igrejas é somente aqueles a quem Deus ama, somente os eleitos. Mas Deus nolas revelou. Pelo seu Espírito, continua o apóstolo dizendo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém pode ensinar Deus antes de ter um encontro com Deus, como Moisés teve e como o próprio Saulo, então Saulo de Tarso, depois Paulo, não é? Porque somente o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, embora sendo religioso, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, para ouvirmos o que o Espírito diz, para conhecermos o que o Espírito diz, é necessário que antes recebamos o Espírito de Deus, para que então possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, a mensagem do dia. Mas Paulo continua ainda, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, não tem ouvidos para as coisas de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, não é entendido, é tido como louco. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Somente estes nós, que temos a mente de Cristo, podem dar ouvidos ao que o Espírito diz. Jesus disse em São Mateus capítulo 13, versículo 13 ao versículo 16, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, disse Jesus. Então vem lá o intérprete das Escrituras e diz, isto se refere aos judeus.
não puderam recebê-lo. Isso se refere agora perfeitamente também aos gentios, que não puderam receber o seu mensageiro no seu devido tempo respectivo. Perfeitamente, como foram os cegos daqueles dias, são também os cegos destes dias. Como foram os filhos de Deus naqueles dias, são também os filhos de Deus nestes dias. Sempre foi a mesma coisa. Eles compreendem e guardam muito bem o que seus doutores, seus ensinadores, amontoados para si conforme suas próprias concupiscências, ensinam. Porque o que eles ensinam combinam com a vaidade, com a luxúria de suas mulheres, combina perfeitamente com a concupiscência de seus homens, com os desejos carnais e naturais. Há evangelho para naturais, mas há evangelho para espirituais. Você deve desejar o alimento do espiritual. Leia em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, e você constatará que eu não estou falando demais. Estou simplesmente mostrando a palavra de Deus e, mais do que isso, o seu cumprimento, o seu perfeito cumprimento. Então eles viram a Jesus, viram, mas não viram. Eles contemplaram as mesmas obras, ouviram as mesmas palavras. Enquanto a prostituta se salvava, madames se perderam. Eles veem a mensagem em cada era, eles têm visto a mensagem nesta era. Eles iam na reunião de Jesus somente para apanhar as suas falhas. Hoje eles pedem a mensagem do profeta somente para condená-la, somente para julgá-la. O mesmo eles fazem hoje. Mas continuando, vejamos o que Jesus disse em São João capítulo 8, versículo 42, versículo 44. Com isto, meus ouvintes, meus irmãos amados, que têm crido na mensagem do dia, estou vos provando e vos mostrando o que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. É crer na mensagem do dia, de todo o coração. É sofrer os seus baques, é descer as suas descidas e subir as suas subidas. Isso é o batismo do Espírito Santo. Mas vamos ver o que está escrito em São João capítulo 8, versículo 42 e 44. Jesus disse: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Ele não estava falando isso com prostitutas e ladrões, estava falando isso com teólogos. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis a minha mensagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora vejam, ouvintes, não há crime pior, homicídio pior do que o homicídio religioso. Levar o povo a crer numa mentira religiosa é o maior crime que existe diante de Deus, porque o pecado é incredulidade, pecado é errar o alvo, e se você crê numa coisa errada, você erra o alvo, porque você fica praticando uma fé errada. Aí está a grande decepção do mundo religioso quando se deparar com o juízo de Deus. Aí está não propriamente a decepção daquela mulher oficialmente perdida, mas sim aquela que se diz ser uma dama e não vive a palavra de Deus.
A mulher perdida por si, consciente ou inconscientemente, ela já espera o juízo sobre ela, a condenação. Mas e aquela dama que taxa-se a si mesma de cristã? E aquele homem que taxa-se a si mesmo de cristão e não vive nada de Cristo, esperando encontrar-se no céu, deparar-se terrivelmente com o inferno? Oh, que coisa horrível é crer num evangelho moderno, diabólico. Que coisa terrível é crer num evangelho cheio de misticismo, de curandeirismo, por outro lado, baseado somente em línguas, em dons, e depois deparar-se com o inferno. É necessário que ouçamos o que o Espírito diz às igrejas. É necessário que entendamos o que o Espírito está falando. E é evidente, é mais do que evidente, nestas Escrituras, que nenhum homem de si mesmo pode ouvir a Deus. Nenhum homem de si mesmo pode ouvir a Deus. Você pode quebrar barras de cimentos gritando por Deus. Esta habilidade tem de lhe ser dada por Deus, porque o homem espiritual é que ouve as coisas de Deus, é que entende as coisas de Deus. Antes de tudo, ele tem que receber o Espírito de Deus para compreender as coisas de Deus, porque só o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. São Mateus capítulo 16, versículo 17, está escrito: e Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aí está a verdade do que estamos vos anunciando. Nenhum homem pode receber estas coisas de si mesmo. Nenhum homem pode ouvir e compreender as Escrituras, a mensagem do seu dia, a não ser que o Espírito Santo revele. Não é a carne nem o sangue que revela a edificação da igreja. A igreja cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela está edificada sobre a revelação. Não sobre carne, não sobre sangue, não sobre letra que mata, não sobre intelecto, não sobre teologia, mas sim sobre a revelação do que o Espírito fala. E se o Espírito fala o coração desta mulher, ela se transforma de água para vinho. Se o Espírito fala o coração deste homem, ele se transforma de água para vinho. Mas eu digo de público, se o Espírito de Deus faz a obra, se a igreja tivesse ouvindo o que o Espírito diz, não haveriam tantos viciados. Essas fábricas faliriam, elas iriam à bancarrota, essas fábricas de veneno. Converta o povo e não haverá divórcio. Converta o povo e não haverá vícios. Mas quem pode converter? Só o Espírito de Deus. Ó Deus, nesta hora te pedimos que cele com o Espírito Santo o que o Senhor está falando com os teus filhos, porque isto é o batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas vezes que eu triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus me não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado a qualquer lugar, irei, seguirei a meu bom mestre. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei.